Amém e amém. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que chegou depois de começarmos. Uma boa noite para você, que a paz rica e doce de Jesus seja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, de forma que sejamos ricos da presença do nosso Deus essa noite mais uma vez. Que bom que estamos juntos, que bom que podemos compartilhar esse momento, que bom que há tecnologia, que bom que há conexões de rede que permitem que a gente esteja junto nesse momento, ainda que separados presencialmente. Juntos, a gente está junto, a gente está junto. Quero te convidar então a termos esse momento agora da palavra, da meditação, te convidar a ter o coração muito tranquilo na presença do nosso Deus, que os louvores já tenham feito isso como você, como fizeram comigo. É interessante que a gente grava, é algo que eu já vivi. Vivi o momento da gravação, vivi o momento de colocar os instrumentos, de tentar, na limitação daquilo que posso, não só de tempo, mas de conhecimento, tentar deixar de alguma forma agradável aos nossos ouvidos. Já vivi isso tudo, mas quando chega no louvor em que eu vou passando as letras aqui, cantando, Deus traz tudo aquilo que eu vivi muito mais. A soma de tudo que eu vivi enquanto arranjando aqui, que alegria poder colocar os instrumentos, mesmo na simplicidade daquilo que a gente pode fazer. Deus torna tudo aquilo real novamente, mas com mais plenitude, porque eu sei que você está junto comigo agora, que nós estamos juntos. Que alegria podemos estar juntos. Vamos meditar então na palavra do nosso Deus. A gente tem vivido esses dias difíceis, notícias de que as internações estão aumentando, os mais idosos, a gente está vivendo a realidade do meu sogro internado ali ainda na CTI, mas graças a Deus as orações da igreja apresentando melhoras já sensíveis do seu quadro, graças a Deus. E não há como a gente esconder aquilo que a gente tem experimentado durante tudo isso que tem acontecido. Certamente nós todos, eu e você, já criamos mecanismos de adaptação, mecanismos para adaptar o nosso emocional a essa realidade que nós temos vivido. Seres humanos que somos, a gente se adapta a tudo, a toda a realidade. A gente vai adequando a nossa vida, as nossas emoções, de uma forma muito impressionante, às vezes, às realidades que vamos enfrentando. Mas mesmo com toda essa adaptação, toda essa capacidade humana de conviver, de criar espaço de convivência no meio da crise, ainda assim não há como fugir do sentimento de cansaço e até mesmo de exaustão. Eu confesso que tenho me sentido assim. Acho que não é nada sério, não entendo que estou diante de nenhum burnout, de nenhuma depressão, mas tenho vivido as lutas emocionais desse momento. Sigo vivendo razoavelmente bem, dadas as circunstâncias, mas sendo honesto comigo mesmo, eu tenho que aceitar o meu cansaço, tenho que aceitar a sobrecarga desse momento. E várias vezes durante a semana, durante os dias, nas minhas orações, nas minhas meditações, eu vou me perguntando como será que nós sairemos dessa situação. Às vezes até fico pensando, será que nós sairemos? Será que vai ter um novo normal, como alguns dizem? Quando é que nós sairemos? Como é que a vida será quando a gente sair? E essas dúvidas e tudo isso que a gente está vivendo, enfrentando, tem me dado essa sensação de cansaço. Talvez você esteja sentindo a mesma coisa, algo parecido. Como tem sido os teus dias, como você tem enfrentado esse momento tão crítico da humanidade. Não é só crítico nosso, mas é crítico da humanidade. Como você está se sentindo hoje, meu irmão, minha irmã? Eu não quero aqui ficar mexendo na tua vida, tentando despertar problemas, tentando achar alguma dificuldade emocional para encontrar um caminho para o teu coração. De forma nenhuma. Eu sei que muitos fazem assim, trazem uma certa emotividade para o momento da mensagem, para poder falar, para poder encontrar o caminho, mas eu tento constantemente, pelo menos tento não viver essa realidade de tentar gerar emoção, mas nós não podemos deixar de sermos sinceros com a gente. Nós não podemos fugir da dificuldade emocional ou escondê-las, porque aí sim isso nos trará doença séria da alma. Então, novamente eu quero te perguntar, e sem o menor desejo de manipulação emocional, como você está hoje, de verdade?
qual é a tua emoção essa noite enquanto você me ouve. Ou quem sabe no momento posterior que você está ouvindo essa mensagem. Como você está se sentindo agora? Seja sincero com você. E coloque diante do Senhor de todas as coisas. E é isso que eu quero fazer essa noite, meditando com você a partir desses sentimentos que estão nos assolando, não nos sentimentos em si, mas eu quero falar das garantias que nós temos de Jesus para lidar com esses sentimentos, com esse tempo que nós vivemos. Essa noite eu quero falar das garantias de Jesus para nós em tempos de pandemia. E, em primeiro lugar, como eu já falei, talvez você esteja cansado, com uma sensação de que o peso sobre você é maior do que a tua capacidade de carregar, seja na família, seja no trabalho ou na falta dele, seja nas relações pessoais, nas outras relações pessoais que não seja na família. Talvez você olhe para os desafios, para aquilo que você tem que enfrentar. Talvez você se levante na segunda para viver mais uma semana pensando que não consegue, que está demais, o cansaço chegou a um ponto que nós passamos do limite daquilo que era possível a nós. Se esse é o teu caso, deixa eu te lembrar daquilo que Jesus nos disse, da garantia que Jesus nos dá, daquilo que ele pode fazer com aqueles que, como nós, estão cansados. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Palavras de Jesus, não somente para aqueles homens que estavam ouvindo, homens e mulheres, mas palavras para nós hoje, essa noite, palavra para você, com o teu nome, com o endereço do teu coração. Jesus diz, essa noite, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus para mim e para você essa noite. Eis a garantia de Jesus para nós, cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus, o Filho de Deus, meu irmão, minha irmã, diz a você, novamente esta noite, a você, ouça a sua voz, dizendo essa verdade para você mais uma vez e não a minha. Eu não tenho a menor capacidade de te aliviar. Eu posso dizer algumas palavras, posso tentar te fortalecer, posso ter até algum sucesso momentâneo, mas são poucas as horas que eu posso trazer de algum sustento com a habilidade humana que eu tivesse e não tenho. Mesmo nos meus melhores dias, eu não tenho a menor capacidade de aliviar o peso sobre a sua alma. Só Jesus tem essa capacidade, por isso ouça a Ele, não a mim, essa noite, dizendo, filho, filha, eu sei que está pesado. Eu sei que a situação é difícil, crítica. Eu sei que vocês nunca viveram uma realidade como essa, uma conjunção de fatores, tantos fatores desestabilizadores. Mas ouça Jesus dizendo, eu vou te aliviar o coração. Eu posso fazer isso, diz o Senhor Jesus essa noite. Eu quero fazer isso, diz o Senhor essa noite. E farei isso. Se você vier até mim, eu farei, diz o Senhor Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É uma questão de fé, minha e tua. Crer e viver essa realidade. A realidade já está dada. Jesus já disse, o Filho de Deus disse e afirmou, eu vos aliviarei. A única coisa que nós precisamos é fé e seguir a pré-condição que ele falou. Vinde a mim. Vinde a mim. Você tem ido a Jesus para buscar descanso? Meu irmão, minha irmã. Tem buscado nele o descanso diário? Ou tem tentado em livros de autoajuda, por exemplo? No dinheiro, nos prazeres, quem sabe? É muito fácil a gente se desviar. É muito fácil nós cairmos no canto da sereia que o mundo traz a nós, tentando colocar os nossos corações nas coisas criadas, tentando vender a mentira de que elas serão capazes de nos trazer descanso e alívio verdadeiro.
É muito fácil a gente trocar a busca por Jesus pela busca por estas coisas, que até podem trazer algum alívio, mas momentâneo, passageiro e não pleno. Só Jesus pode trazer esse descanso. Meu irmão, minha irmã, você está cansado, você está cansada? Busque a Jesus e encontre nele garantia de alívio. Busque a Jesus e encontre nele, somente nele, garantia de alívio. Mas talvez você não esteja somente cansado. Pode ser que você tenha também um desejo de justiça. A gente tem visto e ouvido tanta barbaridade, tanta mentira, tanta maldade, que a gente quase desiste de crer que algum dia a justiça se fará, que algum dia a justiça prevalecerá. Eu particularmente sofro demais com isso. Vejo gente querendo somente o seu benefício próprio, mesmo que nessa busca, os outros seres humanos que estão ao seu redor sofram. E eu não estou falando aqui de assassinos e ladrões, claro que sim, mas eu estou falando de gente que ocupa lugar de poder, por exemplo, que a princípio parece não roubar nada, que cumpre o seu trabalho diariamente, mas que nesse lugar de poder estão constantemente procurando oportunidade de conseguir coisas para eles. Sempre para eles, nunca para o outro. Gente que, quando no poder, não pensa no outro, mas em si mesmo o tempo todo e fica o tempo todo procurando a oportunidade para si mesmo. De mais dinheiro, mais status, mais bens materiais, mais prazer, ainda que nessa busca o outro seja prejudicado. É essa justiça, essa fome e sede de justiça que eu tenho. É claro que eu tenho a fome e sede de justiça pelas maldades, pelos roubos claros da corrupção, pela maldade, por tudo o que acontece, mas muitas vezes no meu dia a dia no trabalho, a minha fome e sede de justiça é para que os homens e mulheres que ocupem o poder parem com essa busca constante de benefício próprio, quando essa busca leva ao outro a perder. Isso acontece nas empresas, isso acontece na política, isso pode acontecer na igreja institucionalizada. E isso cansa. Mas se você tem esse mesmo desejo, o que é que Jesus nos garante em sua palavra? Qual é a garantia de Jesus em sua palavra quanto à justiça? Ali, o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nas conhecidas bem-aventuranças, está a verdade declarada por Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eis a garantia de Jesus para mim e para você essa noite. Ele promete não somente saciedade, Jesus promete fartura de justiça. Fartura é uma promessa de Jesus para nós. E talvez a nossa luta acontece quando essa fartura não chega, quando essa justiça parece tardar, atrasar. E é natural que seja assim, seres humanos que somos. A nossa humanidade nos faz perder muito, às vezes, a esperança, quando a gente não vê a realização de algo. Mas nem sempre o tempo de Deus é o nosso. Nem sempre Deus age da maneira que nós pensamos. Deus é Deus. Ele é perfeito, nós não. Ele é ilimitado. Eu e você, limitados. Ele não é afetado pelo tempo como nós somos. Para Deus, não há o limite do tempo. Então, essa promessa de Jesus é uma garantia para nós de realização, mas não do tempo da realização. Mas ele dá a certeza da realização, sim, ele dá a certeza da realização. E o apóstolo João, na sua carta, disse, 1 João capítulo 4, verso 16, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Jesus tem uma promessa, e haverá um dia de juízo. Haverá um dia em que toda injustiça será trazida à luz e julgada. Nenhum só ato de maldade passará em branco. Nenhum só ato de maldade será esquecido. Nem os nossos atos de maldade, meu irmão, minha irmã, passarão em branco. A diferença é que para nós, para aqueles que receberam Jesus,
A sua justiça nos foi imputada e naquele dia ele nos justificará completamente diante do Pai como nosso advogado. Mas creia, haverá juízo. O mal será julgado. Aqueles que vivem hoje como se ninguém pudesse detê-los, mentindo, confundindo, pisando no outro, amealhando para si mesmo e somente para si aquilo que podia ser dividido com outros, serão julgados. Nunca se esqueça disso. Diante da maldade do dia a dia, quando seu coração desanimar, diante das notícias que te abalam, nunca se esqueça, o justo juiz trará justiça, aleluia! Aleluia! O justo juiz trará justiça. Você deseja justiça diante de tanta maldade? Creia na garantia de Jesus de que ela virá. Se você está cansado, creia na garantia de Jesus que Ele te dá descanso. Se você tem fome e sede de justiça diante de tanta maldade, creia na garantia de Jesus que ela virá. Mas quem sabe o teu cansaço e o desejo de justiça não seja tudo aquilo que você sente de angústia nesses dias. Muito provavelmente, pelo menos a mim, a pandemia tem nos trazido novamente uma verdade que o mundo tenta esconder, que o mundo cria mecanismos para fazer a gente não ver, a verdade de que um dia nós morreremos. Um dia nós fecharemos os nossos olhos aqui. Ninguém sabe quando, somente Deus. Mas todos fecharemos os olhos. E certamente a pandemia renovou em nós esse medo da morte. Não somente a nossa, mas dos nossos entes queridos. Tantas notícias de perto e de longe, de tanta luta, de tanta gente lutando contra esse vírus. Mais de 500 mil mortes no nosso país. Tantas notícias durante tantos meses, por semanas, nós temos sido informados. Essas notícias chegando nos fazem temer. Nos fazem nos lembrar da nossa finitude. O mundo tentou nos dar brinquedos, coisas para nos distrair dessa realidade, mas a pandemia veio, tirou os brinquedos de nossa mão e nos deixou de cara para a nossa finitude. Então, meu irmão, se você é como eu e tem sentido isso, deixa eu te lembrar mais uma garantia de Jesus para mim e para você essa noite. João capítulo 11, no verso 25 e 26, Jesus falando para Marta, diante da morte de seu irmão querido Lázaro. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, aleluia, viverá. Meu irmão, minha irmã, a morte não é um fim para nós. A morte não significa o vazio existencial, a inconsciência eterna, o não existir. Para nós que somos de Jesus, para aqueles que cremos nele, a morte é apenas uma passagem, uma espera. A morte é a espera para aquele dia em que estaremos plenos novamente. Não somente em espírito, mas em corpo. Jesus fala da ressurreição de um corpo ressurreto, perfeito, como seu corpo hoje. A morte não é o fim, mas a promessa de que estaremos aperfeiçoados. Para nós, a morte não encerra, ela inicia. É na morte que nós nos tornamos plenamente humanos, quando então o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós e seremos então perfeitos, aperfeiçoados por Jesus, nosso Salvador. Jesus venceu a morte, aleluia! Jesus ressuscitou, aleluia! E garantiu e prometeu que todo aquele, que toda aquela que nele confiasse, que nele cresce, também ressuscitaria naquele dia, aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus amado, fala ao nosso coração essa noite. Você tem sentido o medo da morte diante de tantas lutas, de tanta dificuldade? Creia na garantia que Jesus te dá. Ele nos ressuscitará. Ele nos ressuscitará. Aleluia, aleluia.
Mas, e aqui eu vou terminando, talvez você se pergunte de que adianta viver eternamente. Ou quem sabe você nunca se perguntou isso, então eu pergunto agora. Por que existir eternamente é bom? É claro que existir é melhor do que não existir. Nós, seres humanos que já experimentamos a existência, a possibilidade de ser, a possibilidade de existir, a consciência, a capacidade de ver a si mesmo e ao mundo e sua beleza, nós sempre vamos achar que viver é melhor que não viver, que existir é melhor que não existir. Mas, e se viver eternamente, for viver eternamente em sofrimento, será que isso é melhor do que não viver? Então, quem sabe o teu receio não é a morte. Talvez o que te angustie não seja a morte, mas sim o que vem depois dela. Pois, deixa eu te dizer mais uma vez e te lembrar o que Jesus, em sua palavra, nos garante em relação a isso. O que Jesus, em sua palavra, nos garante em relação àquilo que vem depois da morte, para aqueles que são dele. Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros. Há uma herança. Em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 6, diz ele, o mesmo Paulo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Há uma herança. E finalmente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7, diz ele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia, aleluia. Para aqueles que são de Cristo, a vida eterna é uma vida de herdeiro. Para aqueles que são de Cristo, a vida eterna é uma vida de rei e de rainha. Há uma coroa. A linguagem dos versos nem sempre nos chamam tanta atenção porque nós não somos aquela geração inicial que ouviu Paulo falando. Para aquela geração, herança e reinado e coroa e rei eram conceitos importantes. E apesar de herança ser um conceito ainda importante para nós, que na maioria de nós somos pobres ou de classe média, há pouca diferença na herança. A previsão de herança traz pouca coisa para nós. Talvez um imóvel para ser dividido entre vários irmãos. Mas para aquela geração, para quem Paulo escreveu, a herança era algo muito valioso. A herança não trazia somente a possibilidade de receber recurso financeiro, o que para aquela época era mais difícil ainda do que para a nossa. Mas a herança também trazia um nome. O nome da família era algo extremamente importante e a herança trazia isso também. Ser herdeiro é herdar a riqueza do Criador. Ser herdeiro é herdar o nome do Criador. Então, meu irmão, minha irmã, a vida após a morte é uma vida de plenitude na herança que nós receberemos do Criador. Mas não somente isso, Paulo fala sobre uma coroa, também há o conceito de rei e de rainha, conceito que nós temos pouco, vivemos numa democracia, poucos países do mundo ainda mantêm o status de rei e de rainha, e mesmo assim não com tanta força como era na época em que Paulo escrevia suas cartas, em que Jesus andou entre nós, mas o que Paulo diz é que nós seremos como reis, nós seremos como rainhas. A vida eterna com Jesus é uma vida de plenitude, de herança, de bens espirituais que nós nem podemos imaginar à disposição de nós, que seremos então chamados, já somos agora, mas seremos então plenamente, perfeitamente chamados de filhos do Altíssimo, de bens espirituais e de uma vida de reis e de rainhas. Aleluia! Nós não temos apenas a garantia da ressurreição, nós também temos a garantia de uma vida plena, rica, perfeita, de reis, rainhas e herdeiros do universo. O que Jesus nos garante em suas promessas é plenitude eterna.
Nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma lágrima. Eternidade plena e perfeita. Essa é a promessa dele para nós. Meu irmão, minha irmã. Então, resumindo aquilo que nós meditamos essa noite, se você está cansado, Jesus te garante descanso nele. Se você tem visto muita maldade, tem fome de justiça, Jesus te garante essa justiça, nem que seja no dia do juízo. Se você tem medo da morte, Jesus te garante nele vida eterna e ressurreição, e não para uma vida inútil e triste, mas uma vida de reis, de rainhas e de herdeiros. Reis, rainhas e herdeiros, vida perfeita e plena. Aleluia, não perca isso de vista. Suas promessas para aqueles são promessas para aqueles que se aproximam de Jesus, para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu não posso terminar sem te perguntar, você já fez isso? Você já se aproximou de Jesus? Já entendeu que Ele tem para você todas estas coisas, mas somente se Ele se tornou real, se Ele se tornou pleno, Senhor e Salvador de sua vida? Não deixe para amanhã. Preste atenção nisso, não deixe para depois. Quem sabe o dia de amanhã, quem sabe o que virá depois. Hoje, se você ouviu a sua voz, a voz de Jesus, faça uma oração simples, como, por exemplo, Jesus, minha vida é tua, faça essa oração agora. Eu creio em você, me ajuda a seguir em frente contigo daqui para frente, é isso. Jesus, minha vida é tua, eu creio em você, me ajuda a seguir em frente contigo daqui para frente. Então que o Senhor Espírito aplique essas verdades de forma muito poderosa em nossas vidas essa noite. Que Ele nos lembre de suas promessas, estas que nós meditamos essa noite e muitas outras. Que Ele desperte a nossa mente, o nosso coração para olharmos na direção das promessas e não das lutas diárias. Para que possamos manter os nossos olhos no alto para o autor e consumador da nossa fé e não nas lutas diárias que existem, que são importantes, que doem, mas que muitas são colocadas pelo Pai para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Eu creio que já experimentamos isso agora, creio que nossa vida é recheada de vislumbres dessa realização. Creio que já agora, muitas vezes, Ele nos dá descanso aqui e agora. Creio que já aqui e agora, muitas vezes, a justiça é feita diante dos nossos olhos. Creio que já agora Jesus nos faz levantar, nos dá nova vida, um novo ânimo agora. Particularmente não gosto muito de um discurso que fique apontando para o tempo do futuro. Ah, meu irmão, tenha paciência, a justiça virá. Minha irmã, sofrimento é assim mesmo. Por aqui é sofrimento, o descanso será perfeito na eternidade. Eu tenho muita dificuldade de falar somente disso, porque muitas vezes falar sobre isso nos desvia do chamado para sermos bênção agora, para sermos instrumento de justiça agora, para sermos instrumentos de vida e de consolo agora. Mas há momentos, e é isso que faço essa noite, em que precisamos ser lembrados das promessas eternas de Jesus para mim e para você. Te convido então a descansar nas garantias de Jesus. Não um descanso que te faça virar o rosto para o outro, pelo contrário, um descanso que te liberte para ir em direção ao outro, sabendo que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa juntar nessa vida. Eu te convido a descansar nas garantias de Jesus que te capacitam a viver dias difíceis como os nossos. Te convido a colocar então mais uma vez os teus olhos nele. Te convido a respirar fundo e olhando para Ele, para Jesus, continuar em frente, firmes nele, até aquele dia em que tudo será a perfeição plena. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade.